noite, meus amigos e amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, para que nos ilumine nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, vamos nos encomendar a Deus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada, não é? Então, gente, vamos nos encomendar a Deus. Não é? Tudo que nós vamos fazer, qualquer trabalho nós vamos fazer, vamos rezar antes, para que nós tenhamos a força de Deus, a força do Espírito Santo, para poder fazer o trabalho que o Senhor quer que nós façamos. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva. Continue se inscrevendo aí no nosso canal, nos ajude a divulgar este canal. É um canal de evangelização 100% católico, fiel ao magistério da igreja, tá? Fiel ao Papa, aos bispos, aos padres, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Se eu falar alguma coisa errada, podem me corrigir, eu não sou dono da verdade, tá? O meu objetivo aqui é botar um pouquinho de luz, tá? Eu fiz 3 anos de teologia aqui em Itaperuna, para poder adquirir um pouquinho de conhecimento, para o pouco do que eu sei passar para o católico que não tem conhecimento da sua doutrina. E isso, gente, já vem lá desde o Antigo Testamento, do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da doutrina. Tá? Então, gente, por favor, me ajude a evangelizar, tá bom? Divulgue para outras pessoas. Eu quero que você me ajude aí a compartilhar e dividir, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Gente, qual é o nosso assunto de hoje? Eu sempre peço, para vocês deixarem aí nos comentários, o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua mensagem. Eu fico muito feliz, tá? Eu não me importo, pode ser de qualquer... Até pessoas que não são católicas, às vezes, comentam os meus vídeos, eu respondo com todo carinho. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, não. Nós somos irmãos, não é? Em Cristo todos somos irmãos, tá? Todos somos filhos de Deus pelo batismo. Então, gente, eu peço também a vocês que coloquem também alguns temas que vocês querem que eu abordem aqui. Eu venho também pedindo isso, eu queria que você abordasse esse tema, tá? Na medida do possível, nós vamos te atender. E graças a Deus, teve um irmão, que eu agora esqueci o nome dele, depois eu posso até
né, falar o nome dele aqui no próximo vídeo, que ele, né, entrou, assistiu meu vídeo, gostou e me pediu para fazer um vídeo sobre esse tema que eu vou abordar hoje. Ele mesmo, né, reconheceu que não é um tema fácil, tá? É um tema difícil, tá? Eu tenho alguns temas aí, se você quiser ir na playlist, você é inscrito, é só você ir na playlist. Todo aquele que é inscrito, é só você ir lá na playlist do canal, ali tem todos os meus vídeos, tá? E eu coloco por assunto. E tem muitos vídeos lá, tem da vida dos santos, tem estudo bíblico, tem estudo do catecismo, e tem alguns vídeos lá, assim, aleatórios que eu coloco, tá? E são vídeos, desculpa, com temas um pouco difícil de abordar. Eu já abordei sobre, por exemplo, a nova era, tá? Eu já falei sobre a nova era, eu já falei sobre a teologia da libertação, eu já falei sobre a Inquisição, eu já falei sobre Galileu Galilei, eu já falei sobre Joana d'Arc, eu já falei sobre a Reforma Protestante, eu já falei de muita coisa lá, entendeu? Então eu sei que são temas complicados, difíceis, que gera polêmica, não é? Não tem problema, estamos aqui para dialogar, estamos aqui para conversar. E eu peço também, se tiver algum diácono, algum padre que assiste os meus vídeos, eu falar alguma coisa errada aqui, pode me corrigir. Tá? Como eu estou falando, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. O pouquinho que eu sei, eu estou tentando dividir com você. E como estão pedindo, né? Já começaram a me pedir vídeos sobre temas específicos, então eu vou então hoje fazer um vídeo sobre um tema que me pediram para fazer. Qual é o nosso assunto de hoje? Qual é o tema que pediram para mim fazer? Sobre os casais de segunda união na Igreja Católica. Tá? Então me pediram para falar sobre isso. É um assunto difícil, é um assunto polêmico, mas eu vou colocar o que a igreja, qual é a orientação da igreja para essas pessoas. Tá? Então eu vou explicar o que é isso, o que é um casal de segunda união, o que eles podem, o que eles não podem fazer, tá? Mas veja, gente, não fiquem bravos comigo, não fiquem bravos com a igreja é mãe, tá? Quando a igreja fala uma coisa, fala não, não é que a igreja é má, a igreja é mãe. Você que é pai, você que é mãe, muitas vezes você precisa falar não para o seu filho. Não é verdade? E isso não quer dizer que você não goste do seu filho. Quantas vezes você precisa pegar no braço do seu filho para ele tomar uma injeção e você fica com aquela... Poxa, meu filho está ali chorando. Mas é pro bem dele. Então quando a igreja fala não, não é porque a igreja é má. A igreja é mãe. É para a pessoa mudar de vida, para a pessoa se emendar, procurar uma solução. Outra coisa, a igreja não faz nada fora daquilo que ela aprendeu com Jesus Cristo. Na tradição da igreja e na Sagrada Escritura, são as nossas colunas de fé. A Bíblia e a tradição. Então a igreja não tira nada da cabecinha dela. Então quando a igreja fala que não pode isso e não pode aquilo, as pessoas às vezes ficam com raiva. Tá? Então já estou pedindo, primeira coisa, não fique com raiva da igreja, não se afaste da igreja. A igreja não quer que nenhum católico se afaste da igreja. Ah, mas a igreja católica é muito rígida. Não é que a igreja é rígida, a igreja tem que pregar a verdade da doutrina. Senão ela trai Jesus Cristo, a igreja é a esposa de Jesus Cristo. Então, se a igreja pregar diferente daquilo que ela aprendeu, ela está traindo o seu esposo, que é Cristo. Tá? Então, gente, primeira coisa, tá? Não se sintam discriminados. A igreja não discrimina ninguém, não é só os casais de segunda união, não. É os homossexuais, não é? Igual a igreja é homofóbica, a igreja não é homofóbica. O que é homofobia? É você perseguir, bater, matar. A igreja não quer nada disso, a igreja acolhe os homossexuais. Né? Quantas instituições que a igreja acolhe os homossexuais? Então a igreja não é homofóbica.
Agora a igreja tem que pregar a verdade. Entendeu? A prática homossexual é pecado. A tendência não é pecado, que ninguém tem culpa, mas a prática é pecado. Como é pecado também para um casal que não é casado ter vida sexual. Entendeu? Então, gente, não é que a igreja é ruim. Não, a igreja não é ruim, a igreja segue Jesus Cristo. E nessa questão a mesma coisa. Então, para você entender, então ele me pediu para me falar, essa pessoa, esse irmão, me pediu para mim falar sobre a situação dos casais de segunda união na Igreja Católica. Tá? Então, antes de falar sobre a questão da segunda união, né, eu vou apresentar aqui um livro. Eu gosto sempre de colocar livros. Tá? Se você quiser aprofundar, tá? Então você pode aprofundar. Porque aqui não tem, num vídeo aqui de 40, 50 minutos, não tem como eu aprofundar. Tá? Então, eu quero indicar para vocês esse livro, Família, Santuário da Vida. Tá? Olha que capa bonita. São José com Maria e Jesus. Aí, Sagrada Família. Então, essa é a família no plano de Deus. Olha aí. Vida conjugal e educação dos filhos. É a parte unitiva do casamento e a parte procriativa, ou seja, do casal que se casa na igreja. Então, o casal que se casa na igreja, ele tem duas funções. Unir, né, o matrimônio tem a função de unir o casal e também gerar os filhos. Então, por isso que diz aqui, ó, vida conjugal, né, do marido e da mulher, e educação dos filhos. Então, aí é a família segundo o plano de Deus. Olha o nome do livro, Família, Santuário da Vida. Essa frase não é minha, não, é do Papa João Paulo II. Do Papa São João Paulo II. Ele que disse essa frase. A família é um santuário. Santuário quer dizer lugar sagrado. Tá? Então a família, gente, por que o demônio quer destruir tanta família? Por que o demônio quer destruir tantos casamentos? Por que tanto divórcio, tanta separação? Porque o demônio quer isso mesmo, quer destruir a família. Como quer destruir a igreja. São as duas instituições que Deus fundou. Está lá no livro. Tanto que fecha o Gênesis, né, a igreja e o casamento, inicia e fecha a Bíblia. Está lá no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois formam uma só carne. E o Apocalipse fecha como? O espírito e a esposa, ou seja, né, Jesus e a igreja dizem, vem, Senhor Jesus. Não é? Porque o Apocalipse compara, né, Cristo e a igreja com um casamento. Então o casamento, a família, abre e fecha a Bíblia. Por isso que é tão atacada hoje a família. Não é? É aborto, né? É eutanásia, é bebê de proveta, é inseminação artificial, é tudo aquilo que ofende a família. É o divórcio que eu já falei, é a separação que eu já falei. Ok? Então, gente, vamos lá. Então, a família no plano de Deus, não é essa. Um homem e uma mulher que se casam na igreja, recebem o sacramento do matrimônio. Gente, eu estou falando de família no plano de Deus. Tá? Como Deus quer, para todo cristão. Ok? Então, é um homem e uma mulher e os filhos. O homem e a mulher se casam na igreja, ok? Recebem o sacramento do matrimônio e ali, né, eles vivem o sacramento e ali vão ter os filhos. Tá? Quando você vai se casar, o padre faz 3 perguntas para você. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Você não está enganado? Não é? Então, se você... ninguém é obrigado a se casar. Não é igual antigamente que os pais obrigavam os filhos a se casar, não. Hoje a igreja não aceita isso. A pessoa tem que estar ali por livre e espontânea vontade. Ela não pode casar obrigada. Ah, mas a menina está grávida. Não, isso não é motivo para casar. Ele tem que assumir a criança, mas ele não é obrigado a casar com ela. Você só deve se casar se você realmente quer casar. Ele é feio, mas eu quero me casar. Ele é pobre, mas eu quero me casar. Por isso você não pode esconder nada. Entendeu? O padre faz a segunda pergunta para você se casar na igreja. Tá?
você promete um ao outro, amor e fidelidade é para toda a vida, não é 5 anos, 10 anos, 20 anos, para toda a vida. Porque a única coisa que extingue o matrimônio é a morte. O vínculo matrimonial, né, só é extinguido com a morte de um dos dois. Aí o casamento acaba. Tá? Então, se você não tem a pretensão de viver com aquela pessoa para o resto da sua vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, você não deve se casar. Terceira pergunta que o padre faz. Você promete receber os filhos que Deus vos enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Essas 3 perguntas você tem que falar sim. Se você não falar sim, o casamento é nulo. Então o casamento é para ter filho. Eu não quero ter nenhum filho, então não se case. O casamento vai ser nulo. Tá? Então, para Deus, esse é a família segundo o plano de Deus. O casamento, né? O matrimônio na igreja e os filhos. Ok? Se acontece uma separação... Agora eu vou chegar no tema de hoje, que é o que nos interessa. Os casais de segunda união. O que é um casal de segunda união? Veja, o casal se casou na igreja, não estou falando de cartório, a igreja exige também que se casem no cartório. Para casar na igreja, a igreja exige, para dar mais sustentabilidade ao casamento, a igreja pede para que o casal se case primeiro no cartório e depois na igreja. Tá? Mas veja, não pode casar só no cartório, tem que casar no cartório e na igreja. Tá? Também não vale para aquele que mora junto, igual o povo fala aí, né? Ah, junto não sei quanto tempo, já é casado. Não, senhor, tá errado. A igreja não aceita isso. Isso aí chama-se concubinato. Tá? A igreja não aceita isso. Tá? Então isso também não vale, né? Isso não é também um casal de segunda união. O que é um casal de segunda união para a igreja católica? O que é isso? O casal se casou na igreja, tá? Recebeu o sacramento do matrimônio, por algum motivo, né? Por algum motivo, o casal se separou fisicamente. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu me casei na igreja, não é? Aí eu me separei. Só que o vínculo matrimonial continua. Eu continuo casado. Eu me separei fisicamente. Eu estou separado fisicamente da minha mulher. Mas eu continuo casado com ela pela igreja, pela lei de Deus. Entendeu? Não importa se eu tenho filhos, se eu tenho 10 filhos, se eu não tenho filho. Não importa. Se eu me separei fisicamente, eu continuo casado com essa pessoa. Entendeu? Porque o vínculo matrimonial, a igreja tolera a separação física, por algum motivo. Tem 17 casos no Código de... Não estou falando do catecismo não, gente. Estou falando do Código de Direito Canônico, que é o Estatuto da Igreja, que rege a igreja. Tudo que nós podemos e devemos fazer. Não é só nós não, padres, bispos, tudo. Tá? Então, o Código de Direito Canônico diz que tem 17 casos, tá? Que a igreja tolera a separação física. Mas eles continuam casados. Tá? Igual eu estou dando um exemplo de mim, para ficar mais fácil. Eu me separei, mas eu continuo casado. O vínculo continua. Tá? Aí vamos supor que eu arrume uma nova pessoa. Estou falando de mim. Eu me separei fisicamente da minha mulher, que eu casei na igreja, e eu arrumei uma nova pessoa. E eu começo a namorar essa pessoa, morar junto. Né? Só que, claro, que eu não vou casar com ela de novo. Eu posso até casar com ela no cartório, porque o cartório aceita a separação, né, do primeiro casamento. Tá? Mas na igreja eu não posso casar de novo, porque eu ainda sou casado com a primeira mulher. Então na igreja eu não posso me casar de novo, porque eu ainda sou casado com a primeira. Tá? Mesmo que eu me case até no cartório. E mesmo que eu tenha até filhos com essa segunda mulher. Tá? Então é o que eu estou falando. É uma situação irregular? É irregular. Por quê? Porque Jesus disse isso. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Depois você lê lá.
Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Leia depois em casa. Você que é de segunda união, leia lá. Por isso que eu estou falando, a igreja não é má, a igreja segue a palavra de Deus. Mateus 19 diz bem claro, aquele que se separa de sua mulher, seja homem, seja mulher, e se casa com outra mulher, se o outro ainda está vivo, não é? Comete adultério. É adultério. Está lá, está bem claro lá, leia lá, Mateus 19, Jesus explica isso. Entendeu? Então, se eu me separo da minha primeira mulher e eu começo a me relacionar com uma outra mulher, eu estou em adultério, eu estou em pecado. Tanto eu quanto ela, os dois. Isso significa segunda união. Isso quer dizer segunda união. Entendeu? Ah, mas eu tenho filhos. Então eu quero dar uma palavrinha para os pais e para os filhos. Tá? Veja. A criança que nasceu da segunda união não tem culpa de nada. Tá? Tô falando assim, se eu me separei a primeira vez da minha mulher e eu tô com a segunda, e nessa segunda união eu tive um filho, esse filho não tem culpa de nada. O filho não tem culpa de nada. O filho não pode pagar pelos erros dos pais. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Ninguém herda pecado do pai e da mãe. Então a criança que nasceu da segunda união não tem culpa nenhuma. Ela pode até ser batizada. Entendeu? Não tem problema, ela pode ser batizada. Ela pode fazer a primeira comunhão, ela pode fazer o crisma, ela pode frequentar a igreja normalmente. A criança. Por quê? Porque a criança não tem culpa de nada. Ela é inocente. Ninguém paga pelos erros dos outros. Nem do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Isso aí a Bíblia está cansada, tem vários textos que dizem isso. Agora eu quero falar para o casal em si, de segunda união, que se sente prejudicado, se sente, qual é a palavra? Injustiçado, se sente discriminado. Aí o que faz? Abandona a igreja. Não vou mais na igreja. Eu sei, gente, que tem muito preconceito. As pessoas te olham de outra forma, não é? Eu sei disso tudo. Todos nós sabemos. Para nos julgar, para nos ajudar, são poucos. Mas para nos julgar, tem muitos. Eu sei que tem muito julgamento. Ah lá, tá vendo? Fulano de segunda união tá lá trabalhando na igreja, entendeu? Eu sei que tem tudo isso. Mas primeira coisa que eu quero falar para você que é de segunda união, tá? Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso, a pessoas. Não. Se Deus, que é Deus, não nos julga, lembra da mulher adúltera? Lembra? Jesus não condenou ela. Jesus não condena ninguém, gente. Tá? As pessoas podem nos condenar, podem nos julgar, mas Jesus nunca nos julga, nunca nos condena. Então não se preocupe com a opinião alheia. Não. Procure fazer o que é certo. E é aí que eu quero te dar alguns conselhos para você que é de segunda união. Para você que me pediu, né, esse vídeo, se você estiver me assistindo, e para você que está passando por essa situação que é de segunda união. Entendeu? O que a igreja nos aconselha a fazer com um casal que se separa? Eu estou falando, gente, porque eu trabalho com isso e eu vivi isso. Tá? Eu vivi isso, ok? Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, tá? Não gosto, tá? Mas como é um assunto, até para servir de exemplo para você, não é? Não eu, que eu não sou exemplo para ninguém, mas a situação. Eu passei por isso também. O meu casamento não deu certo, não é? Então eu cheguei para o sacerdote, eu queria trabalhar na igreja, que eu sempre trabalhei na igreja, eu sou catequista. Então eu conversei com o sacerdote. Falei, expliquei a situação, que o meu casamento não deu certo, eu me separei fisicamente, não é? Mas eu sei que o vínculo do meu casamento continua, eu ainda continuo casado pela igreja. Então o padre chegou para mim e falou assim, você pode continuar trabalhando na igreja, tanto que eu continuo.
eu continuo dando aula, eu continuo fazendo esse trabalho. Por quê? Porque eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma pessoa, eu não tenho nenhuma mulher. Entendeu? Então o padre foi bem claro para mim. Enquanto você estiver sozinho, você pode fazer tudo na igreja. Você pode ser um catequista, você pode fazer, né, o que você quiser na igreja. Você só não pode arrumar uma nova pessoa. Tá? Aí seria adultério, porque você ainda é casado. Você ainda está casado com a sua primeira mulher. O vínculo não rompe. A separação física não rompe o vínculo. Eu continuo casado, então eu não posso arrumar uma outra pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é as diretrizes que a igreja me dá? Tá? Primeira coisa, você que é de segunda união, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que procurar no tribunal eclesiástico da igreja. Toda diocese tem. Eu fiz, procurei e o meu casamento está sendo analisado, né, e tem tudo para ter a declaração de nulidade. A igreja não anula casamento. Não. Então quer dizer que a igreja anula casamento? Não, não é isso. Tá? Não. Se o casamento foi válido, nem o Papa pode anular. Não separe o homem o que Deus uniu. Tá? A igreja não anula casamento. A igreja diz que o casamento não valeu, não aconteceu por algum motivo. Então, a primeira coisa que o casal de segunda união tem que fazer é procurar a declaração de nulidade do seu primeiro casamento, se você já foi casado da igreja. Toda diocese tem isso. Aqui em Itaperuna é ali na igreja Nossa Senhora das Graças. É lá que você procura o processo. É lá que eu fiz. E está em andamento. Meu processo já está em andamento. A igreja vai analisar e depois ela vai dar a declaração. São 3 juízes que vai analisar e vai dizer se o seu casamento, né, aconteceu ou não. São 17 casos que a igreja analisa que tornam um casamento que não valeu. São 17 casos que eu não vou poder colocar aqui agora. Nesse livro aqui tem. O último capítulo aqui desse livro fala sobre isso. Tá? A nulidade de casamento. Tá aqui, ó. Aí, nulidade de casamento. Tá vendo? Eu queria até ler um pedacinho aqui, tá? Vou ler só um pedacinho para você entender, tá? Quem colocou isso aqui, gente, foi Dom Estevão Bittencourt, que foi um monge que infelizmente já faleceu, mas que era um homem com fama de santidade, vai ser até canonizado, eu tenho certeza. O homem era uma enciclopédia. Coloque aí Dom Estevão Bittencourt na internet que você vai saber de quem que eu estou falando. O homem, gente, era uma maravilha, o homem sabia tudo. Então, olha o que Dom Estevão explica sobre esse assunto. Tá? O artigo apresenta está falando do Código de Direito Canônico da Igreja, tá? As causas que podem tornar nulo o matrimônio sacramental. Aí aqui ele dá alguns exemplos, não todos, são 17 casos, ele dá alguns exemplos aqui. Falhas no consentimento matrimonial, foi o que eu falei antes. Às vezes a pessoa casou enganada, às vezes a pessoa mentiu. Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? Meu marido tinha um amante. A mulher não sabia. Se ela não sabia, esse casamento pode ser anulado. Agora, veja, eu tinha esquecido de explicar isso. Tem que ser alguma coisa que aconteceu antes do casamento, até o momento da celebração. Depois já não tem como anular mais. Pedir a declaração de nulidade mais. O que acontecer depois do casamento não tem jeito mais. Tem que ser alguma coisa que aconteceu antes do casamento ou até o momento da celebração. Porque se o casamento foi consumado, se o casamento valeu, é o que eu falei, aí nem o Papa pode anular. Entendeu? Então tem que ser alguma coisa que aconteceu antes ou durante a celebração, até o momento. Né? Porque o casamento ele é consumado no primeiro ato sexual. Tá? Então tem que ver isso também. Então às vezes a pessoa é enganada, às vezes a pessoa mente, não é? Tem vários motivos. E aí aqui ele explica
não é? Eu não vou colocar aqui porque é muita coisa, ok? A igreja não anula casamento que é validamente contraído, tá? Mas pode, por um processo meticuloso, reconhecer que nunca houve casamento. Entendeu? Então, o que a igreja vai analisar? Ok? Que aquele casamento nunca existiu. Aconteceu alguma coisa ou antes ou durante, não é? Que aquele casamento ali não existiu. Entendeu? Então ele não valeu. Então é isso que o casal de segunda união tem que fazer. Analisar o primeiro casamento. Por que eu me separei? Só pode fazer isso, gente, depois da separação, tá? Depois que separar. Se a pessoa continua junto com a outra, aí não pode. Mas se você já se separou, já está morando em casas diferentes, já estão vivendo vidas diferentes, aí você pode entrar com essa declaração, com esse pedido na igreja. Muita gente não sabe disso. Eu tenho visto muita gente falar comigo. Eu não sabia que existia isso. E tem muita gente que às vezes fala, eu não vou conseguir. Tenta! Gente, não tem batalha sem luta. Vai demorar? Vai demorar. Não é uma coisa rápida, porque a igreja vai analisar, vai chamar você lá, você vai ter que assinar, você vai ter que fazer um relatório, né? Você ou a outra pessoa, os dois vão ter que assinar, se os dois estiverem de acordo, o processo adianta, se os dois não estiverem de acordo, aí vai demorar mais o processo. 3 juízes vão analisar o caso para não ter empate. Vai ter testemunha, como se fosse um tribunal normal. É o chamado tribunal eclesiástico da igreja. Ok? Então, gente, leia lá Mateus 19, Jesus vai explicar um pouquinho sobre isso. Ok? Então essa é a primeira coisa que o casal de segunda união tem que fazer. Procurar ver se o primeiro casamento pode ser nulo. Porque se vocês dois já foram casados na igreja e vocês procurarem e conseguir, vocês vão voltar a ser solteiros e vocês vão poder casar. Entendeu? Então os dois devem procurar. Ou se for um só, não sei. Aí não sei. Se os dois já foram casados na igreja, os dois têm que procurar. Se foi só um dos dois, aí aquele que foi casado tem que procurar. Aí o que vocês podem fazer enquanto isso, gente? O que a igreja ensina? Vocês podem manter uma amizade. Entendeu? Mantenha uma amizade. Conheci agora uma pessoa, me separei, né? Entrei com um processo de nulidade, mas conheci uma outra pessoa. Mantenha uma amizade com essa pessoa. Na hora que sair a declaração, se sair positivo, aí você pode namorar com essa pessoa e até casar com ela. Mas eu já tenho filhos, já moramos juntos. Aí tem uma outra solução que é mais difícil. Que nem todos, né? Mas o Papa João Paulo II falou sobre isso. Se você já mora junto, segunda união, estou falando segunda união, se você separou, mas está morando com uma outra pessoa, tá? Já tem filho, tá? O que você pode fazer? Você pode viver como irmão. O que é viver como irmão? Não ter vida sexual. Não, mas não é um dia, uma semana, não. Até resolver essa situação. Se você entrou com processo de nulidade, como eu falei. Eu entrei com processo de nulidade, estou esperando sair. Nesse período, se você suspender a vida sexual, aí beleza. Aí a igreja... aí você vai ter privilégios na igreja. Quais são? Então esses são os 2 casos que você pode fazer para poder frequentar a igreja do jeito que você quer frequentar. Como? Vou explicar. Ou você, se já mora junto, já tem filho, ou você suspende a vida sexual, ou se não mora junto, né, mantém só uma amizade, uma conversa, mas sem relacionamento, homem e mulher. É os 2 jeitos. Tá? Agora, se eu moro junto, independente se eu tenho filho ou não, estou falando de segunda união, tá? Segunda união é isso, a pessoa que separou e está novamente com uma outra pessoa, seja no cartório ou morando junto, isso é segunda união, tá? Então, se eu moro junto com uma pessoa em segunda união, o que eu posso e o que eu não posso fazer na igreja? Lembrando que a igreja é mãe,
que a igreja não faz isso por maldade, não é nada disso. A igreja simplesmente está obedecendo Jesus. A igreja não faz nada sem obedecer Jesus. Tá? Então, o que o casal de segunda união pode ou não pode fazer? Veja, como eu disse, se tem filho, o filho não tem culpa de nada. Pode batizar, pode levar para catequese, pode fazer crisma. O filho não tem problema nenhum. O filho do casal de segunda união não tem problema. Agora, o casal, o que a igreja aconselha? Não se afaste da igreja. Ah, eu não vou mais na missa. Não é? Eu não vou mais na missa porque eu não posso comungar, eu não posso confessar, eu não posso fazer nada disso. Realmente não pode. Tá? Realmente não pode. Mas a igreja pede para você não se afastar da igreja. Não se afaste da igreja. Não. Primeiro, gente, porque você tem que ir na igreja por causa de Jesus. Tá? Não é porque eu estou em segunda união que eu vou deixar de ir à igreja. Não. Me desculpa falar, mas é um pouquinho de desculpa mesmo. Entendeu? Como é que eu vou levar o meu filho? Não é? Como é que eu vou falar para o meu filho ir na missa se eu não vou? Só porque eu sou de segunda união? Não. Eu posso frequentar a igreja. Eu posso ir à missa. A igreja não proíbe. O casal de segunda união pode frequentar a igreja, pode ir à missa. Não tem problema. O que ele pode fazer? A comunhão espiritual. Ele não pode confessar, ele não pode comungar e ele não pode receber nenhum sacramento, nenhum dos 7 sacramentos. Nós estamos estudando aí no catecismo. Realmente não pode. Isso aí realmente, infelizmente, eu tenho que falar. Eu estou aqui em nome da igreja. Qual que eu estou falando? Eu estou aqui em nome da igreja. Se eu falar que pode, eu estou desrespeitando uma norma da igreja. E a igreja obedece Jesus. Mas por que não pode? Por quê? Tá? A gente tem que entender isso, gente. Tá? Então, não vamos ficar com raiva de Deus, com raiva da igreja. Não. A igreja é mãe, como eu já falei. Tá? Por que não pode? Por que não pode confessar? Por que não pode comungar? Porque para comungar, para você receber o corpo de Cristo, você precisa confessar primeiro. Mas por que você não pode confessar? Porque o padre não vai poder te dar a absolvição dos seus pecados. Por quê? Porque você vai continuar pecando. Você vai continuar mantendo vida sexual com seu marido, com a sua mulher, de segunda união, que é adultério. Tá lá leia Mateus 19, está lá na Bíblia. É adultério. E isso não é só para o casal de segunda união, não, gente. É para quem quem pratica a prática homossexual, é para quem pratica fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento. Quem pratica sexo fora do casamento também não pode comungar nem confessar. Só se parar de fazer. Quem tem a prática homossexual, não estou falando da tendência, estou falando da prática. Não é? Homem com homem, mulher com mulher também não pode nem confessar nem comungar. Mas pode participar da igreja. Por que não pode, por exemplo, fazer certos cargos na igreja? Né? Participar de alguns cargos na igreja. Não é discriminação. É para poupar a pessoa. Igual eu falei, lá tá vendo? Fulano de segunda união tá lá fazendo isso, fazendo aquilo. Não é? Então, para evitar, a igreja está evitando o escândalo, e Jesus disse isso: ai daquele que provoca escândalo. Então é preferível o casal de segunda união ficar realmente um pouco na dele, até resolver a sua situação. Aí vem o meu conselho para você. Diz que se conselho fosse bom, não dava vendia, mas é um dom do Espírito Santo. Aqui o meu conselho, né? Eu sou uma pessoa que fui batizado, crismado, então eu creio que eu tenho o dom do Espírito Santo para te aconselhar. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que é de segunda união, e você que me pediu para fazer esse vídeo, qual é o meu conselho para você? Não se afaste da igreja. Reze. Se você reze mais ainda. Vá à missa. A missa você pode ir. Faça a sua comunhão espiritual.
A igreja ensina que é melhor você não comungar do que você comungar em pecado mortal. Eu já falei isso aqui. Quantas vezes eu deixo de comungar porque eu não me sinto digno de receber o corpo de Cristo? Quantas vezes aconteceu isso comigo? Então é preferível realmente você não comungar do que você comungar em pecado, porque aí você suja o corpo de Cristo. E São Paulo diz, aquele que come e bebe o meu sangue sem se examinar, come a própria condenação. Então a igreja não é má, a igreja segue a palavra de Deus. Então o que você deve fazer? Reze, vá à missa, que a missa vai te dar força, você vai ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, a missa não é só a comunhão. A missa tem duas partes. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a explicação do padre, da homilia, tá? Você vai participar da comunidade, porque o católico é um ser comunitário. Você não está discriminado da igreja, você não está expulso da igreja, não. O casal segundo união, ele não está excomungado da igreja, não está fora da igreja. Como está, por exemplo, uma pessoa que aborta. A pessoa que aborta está excomungada da igreja. A pessoa de segunda união, não. Então você pode participar da igreja, você só não pode receber os sacramentos ainda. Então reze, peça a Deus, faça sua comunhão espiritual e peça a Deus o quê? Senhor, que eu resolva essa minha situação o mais rápido possível, que eu entre com o processo de nulidade, quem sabe eu consigo essa declaração de nulidade e eu posso me casar com essa minha segunda relação, minha segunda esposa, e agora eu vou poder comungar, vou poder confessar e vou poder comungar e receber os sacramentos. Procure um tribunal eclesiástico, toda diocese tem na sua diocese, para ver se o seu primeiro casamento pode ser nulo. Entendeu? Agora, enquanto isso não acontece, aceite. Gente, nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus, não ficar questionando Deus e nem questionando a igreja. Porque a igreja não faz nada por conta própria. Agora, não se preocupe com pessoas, julgamentos humanos. Isso aí vai acontecer. Não é só com segunda união, não. Todos nós seremos julgados. Todos nós pelas pessoas. Mas Jesus disse, ai daquele que julgar e ai daquele que provocar escândalos, principalmente na igreja. Então faça a sua parte, não se importe com os outros. Então esse é o meu conselho para você. Vá à igreja, vá à missa, faça a sua comunhão espiritual, até que resolva essa situação, procure ver se o seu casamento possa ser declarado nulo, aí você vai poder casar com essa nova pessoa, com essa nova companheira, e aí vocês vão poder trabalhar na igreja. Agora, o filho que vocês tiveram na segunda união pode receber tudo na igreja. Batismo, crisma, primeira comunhão. A criança não tem culpa de nada. Amém? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se você é de segunda união, tá? Deixa aí os seus comentários, deixa aí as suas perguntas. Tá? Se você quiser aprofundar, tem nesse livro um capítulo só sobre isso. Deve ter outros. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. A igreja tem hoje, se eu não me engano, uma pastoral da segunda união. Aqui na Itaperuna tem, eu já vi. Tanto na Santa Rita, acho que aqui na Matriz também tem. E eu acho que todas as paróquias agora estão tendo. A pastoral da segunda união, onde a igreja acompanha os casais de segunda união. Procure na sua paróquia. Estão fazendo até reunião. Eu já vi reunião da igreja lá com pessoas de segunda união. Então, gente, procure. Eu tinha esquecido disso, eu já estava esquecendo disso. Então, na sua igreja, na sua diocese, deve ter uma pastoral da segunda união, onde eles vão te orientar. Tudo isso que eu estou falando aqui, eles vão te orientar, vão te explicar. Eu tenho certeza que você vai entender os motivos da igreja, você não vai ficar revoltado. Agora, não deixe de ir à igreja. Isso aí eu tenho que falar para você, me desculpe, eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Isso para mim é uma desculpa. Ah, porque eu não posso comungar, então não vou na igreja. Isso para mim é desculpa. Tá? Quantas vezes eu não podia comungar, eu fui na igreja. A igreja não é só para... Claro, o mais importante é a comunhão. Mas, mesmo que você não possa comungar, vá à missa. Principalmente aos domingos. Até porque é um mandamento. São 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e guardar o domingo. Guardar o domingo é você ir à missa.
Então, você não tem desculpa. Todo mundo tem que ir à missa de domingo. Então, isso aí é um pouco de desculpa. Ah, como eu não posso comungar nem confessar, então eu não vou na missa. Então, isso aí eu tenho que falar para vocês. Isso é uma desculpa. Faça a sua comunhão espiritual. Gente, Jesus está presente. Jesus está presente ali. Na hóstia, fisicamente. Mas Jesus está em toda parte. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Então vá para se encontrar com Jesus e vá para se encontrar com os irmãos. Na igreja não tem só gente ruim. Tá? Então vá ali também para você congregar com os irmãos que comungam da mesma fé. E isso vai te ajudar, vai te fortalecer. Tem muita gente passando pelo mesmo que você está passando. Por isso que é bom você procurar, isso que eu falei, a pastoral da segunda união. Porque aí você vai ver que não é só você. Tem muitas vezes que a gente acha que é só a gente. Isso é um pouco de egoísmo da nossa parte. Ah, só eu tenho isso, só eu sofro, só eu não comungo. Não pense assim. Tá? Então eu espero que eu tenha te explicado direitinho. Tá? Então qualquer coisa, deixa aí a sua dúvida, os seus comentários. Tá bom? E você que me pediu esse vídeo, tá? Espero que você possa assistir. Qualquer dúvida e pergunta, eu estou aí à disposição para ajudar vocês. E se eu falei alguma coisa errada também, me corrijam aí. Se tiver algum diácono, sacerdote ou até bispo, que me corrija. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.